A eliminação da Inter de Milão na Liga dos Campeões reacendeu uma lembrança dolorosa no futebol italiano e trouxe à tona um paralelo histórico que poucos imaginavam ver novamente. Nesta terça-feira, jogando no San Siro e carregando o peso do favoritismo, a Inter acabou derrotada pelo Bodo Glimt da Noruega e deu adeus à competição de forma surpreendente. O resultado não apenas frustrou sua torcida, mas também reviveu um episódio semelhante vivido por seu maior rival, o Milan, quase 3 décadas atrás. A queda da Inter foi confirmada após a derrota por 2-1 no jogo de volta, diante de sua própria torcida. O resultado selou uma campanha impressionante do Bodo Glimt, considerado uma das maiores surpresas desta edição da Champions League. No jogo de ida, disputado na cidade de Bodo, sob temperaturas próximas de 3 graus negativos, o time norueguês já havia mostrado sua força ao vencer por 3-1, colocando a Inter em uma situação extremamente delicada. Mesmo assim, muitos esperavam que o clube italiano conseguisse reverter o cenário em casa, apoiado por sua tradição e pela pressão do San Siro. No entanto, o que se viu foi mais um capítulo improvável na história da competição. Para os torcedores do Milan, a eliminação da rival teve um significado ainda mais simbólico. Um dos destaques do Bodo Glimt foi Jens Peter Hauge, jogador que teve uma passagem discreta pelo próprio Milan entre 2020 e 2022. O meia marcou gols decisivos, tanto no jogo de ida quanto no de volta, sendo peça fundamental na classificação histórica de sua equipe. Após a partida, Hauge destacou a dimensão do feito e demonstrou emoção ao falar sobre o momento vivido. A campanha do clube norueguês já entrou para a história e reforça a ideia de que o futebol europeu está cada vez mais aberto a surpresas. O episódio imediatamente trouxe à memória o famoso San Sirazo de 1996, quando o Milan viveu uma eliminação igualmente chocante. Na ocasião, o clube italiano enfrentou o Rosenborg, também da Noruega, em uma partida decisiva da fase de grupos da Champions League. O Milan, que havia sido vice-campeão europeu 2 temporadas antes e contava com um elenco repleto de estrelas como Paolo Maldini, Franco Baresi, Roberto Baggio e Zvonimir Boban, precisava apenas de um empate para avançar às quartas de final. Tudo indicava que a classificação viria naturalmente, ainda mais jogando diante de sua torcida. Mas o futebol mostrou mais uma vez sua imprevisibilidade. O Rosenborg abriu o placar com Harald Brattbakk aos 29 minutos do primeiro tempo. O Milan conseguiu reagir antes do intervalo, com um empate marcado pelo francês Christophe Dugarry, que anos depois se tornaria campeão mundial com a França. Ainda assim, no segundo tempo, Vegard Heggen marcou o gol que decretou a vitória por 2-1 e selou uma das eliminações mais dolorosas da história do clube italiano. A campanha histórica do Rosenborg naquela temporada terminou nas quartas de final, após enfrentar a Juventus. Depois de empatar em casa, a equipe norueguesa acabou derrotada em Turim, encerrando sua trajetória. Ainda assim, o feito ficou marcado como um dos maiores resultados do futebol norueguês em competições europeias. Agora, com o Bodo Glimt repetindo um feito semelhante contra a Inter, a Noruega volta a escrever seu nome na história da Champions League. O técnico da seleção norueguesa, Stade Solbakken, destacou a importância da conquista e afirmou que não há mais dúvidas sobre a grandeza da campanha atual. Segundo ele, superar uma fase eliminatória e derrotar um gigante europeu fora de casa consolida este como o maior momento de um clube norueguês na competição. O feito também reforça o crescimento do futebol norueguês nos últimos anos. Em novembro passado, a própria seleção da Noruega conseguiu uma vitória histórica ao golear a Itália por 4-1 no San Siro, pelas eliminatórias europeias. O resultado garantiu a classificação norueguesa para a Copa do Mundo e empurrou os italianos para a repescagem,
demonstrando que o país vem evoluindo de forma consistente no cenário internacional. A eliminação da Inter, portanto, vai além de um simples resultado. Ela representa a quebra de expectativas, a confirmação do crescimento de novas forças no futebol europeu e a repetição de um roteiro que parecia pertencer apenas ao passado. O San Siro, palco de tantas conquistas históricas, voltou a testemunhar uma surpresa protagonizada por um clube norueguês, reforçando uma verdade que a Champions League insiste em lembrar: no futebol, tradição pesa, mas não garante vitória.